E aí Deus vem e fala comigo, olha, Cristo tem um valor insuperável. Se você conhece Cristo de verdade, você entende que, olha, você pode viver nessa vida passando dificuldade, passando desafios, não importa, mas você sabe que lá no final da sua caminhada, Cristo está te esperando e Ele vai te garantir, e você vai viver tudo que precisa viver e que sonhou um dia viver, porque o valor de tudo é Cristo Jesus. Porque a teologia da prosperidade é uma teologia que vai dizer que quando a gente tem Jesus, a gente ganha tudo. Olha, vem para Jesus para você ter tudo. Só que a gente está falando de um tudo que a gente continua vazio. Porque de verdade, quem tem Cristo não precisa de mais nada. As outras coisas são secundárias. E que o maior foco da nossa vida seja não diminuir a glória de Cristo. E que toda a terra possa continuar sendo cheia da sua poderosa e eterna glória. Glórias a Jesus. Eu queria que vocês pensassem na seguinte cena. Imagine, você pega uma mala contendo $1 bilhão. E você entrega uma mala para uma pessoa. Essa mala para uma pessoa. Aí essa pessoa recebe esse valor, que esse valor, ele muda a vida dela. Ela vai ter recursos, assim, transbordando na vida dela até o final da vida. Aí imagina essa pessoa que você entrega essa mala com $1 bilhão, ela pega essa mala e ela faz uma cara de quem não gostou muito, de quem não se sentiu pleno com aquele presente. E aí essa pessoa fica te olhando e ela fala assim, olha, o presente é até bom, mas o que eu queria mesmo de verdade é aquela meia suja que está jogada no chão ali. Qual seria a sua reação? Você entrega para uma pessoa uma mala com $1 bilhão, mas a pessoa não se interessa muito por essa mala. O que ela quer de verdade é uma meia suja que está jogada no chão e ela te pede isso. Essa analogia foi uma analogia feita pelo pastor Paul Washer um dia, em uma de suas pregações. E sabe o que ele quis ilustrar com isso? Ele quis ilustrar que existem muitas pessoas hoje que estão pregando exatamente essa teologia. E tem muita gente que hoje está sendo influenciada por isso. Qual é a teologia? Deus entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. $1 bilhão. Mas quando a gente deseja mais as coisas materiais, nós estamos batalhando por uma meia suja. Essa é a verdade. Deus entregou o seu filho e ele é suficiente para a gente. Só que muitos de nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos mesmo, são as coisas que não têm valor nessa vida. E a gente precisa entender uma coisa hoje. Quando nós oferecemos para as pessoas Jesus e prosperidade, nós estamos oferecendo uma mala com $1 bilhão e uma meia suja. Quando nós oferecemos para as pessoas uma vida confortável, nós estamos entregando para a pessoa $1 bilhão, Jesus, e estamos entregando uma meia suja. Quando nós oferecemos para as pessoas Jesus e qualquer outra coisa, nós estamos entregando para as pessoas uma mala com $1 bilhão, mas também estamos entregando uma meia suja para as pessoas. A verdade é que a gente não pode atrair as pessoas para Jesus diminuindo a glória dele. Esse é o tema de hoje. Não diminua a glória de Cristo. Não diminua a glória de Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7. O que é $1 bilhão? Nessa analogia aqui? Quem? E o que é a meia suja? Qualquer outra coisa. Amém, gente? Vocês entenderam isso? Fala no trabalho amanhã, eu quero te contar uma história. Quero te contar um negócio. A pessoa fala, o que você quer me contar? O que você prefere, $1 bilhão ou uma meia suja?
Eu falo, claro que é $1 bilhão. Por que você não tomou vergonha e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Seja prático. Amém ou não amém? Amém. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, o texto diz o seguinte para a gente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Queridos, esse texto eu preguei há pouco tempo. Essa carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 3, há pouco tempo eu preguei esse texto. Mas Deus me trouxe para poder pregar ele novamente. E pastor, o que essa carta de Paulo aos Filipenses mostra para a gente? Ela mostra duas mensagens explícitas aqui. A primeira mensagem é que o cristão, ele precisa se alegrar em Cristo. Pastor, por que se alegrar em Cristo? Porque se você se alegrar na vida boa que você está vivendo, você vai se frustrar, porque isso é passageiro. Da mesma forma que a vida de dificuldades, de desafios, também é passageira. Agora, a única coisa que permanece é Cristo, ele não é volátil. Ele continua, ele permanece. Então, a nossa alegria, ela precisa estar enraizada em Cristo. E é isso que o Paulo está falando na primeira mensagem que é explícita aqui. Mas na segunda mensagem, na carta de Paulo aos Filipenses, ela vai dizer para a gente que o foco da nossa vida deve ser Cristo. A gente precisa estar focado em Cristo, olhando para Cristo, imitando Cristo. Por quê? Porque ele é o maior exemplo existente de amor e abnegação. Cristo. Porque se a gente olha para o pastor, a gente se confunde, a gente vai achar que, poxa, não está legal, eu não concordo com algumas coisas, então você vai se frustrar. Se você olhar para quem está cantando, se você olhar para o seu vizinho, se você olhar até para um parente, você vai se frustrar. Por quê? Porque nós devemos olhar para Cristo. Cristo deve ser o nosso foco. Nós devemos imitá-lo e viver exatamente aquilo que ele espera que a gente viva. Mas nesse capítulo, no capítulo 3 que nós acabamos de ler, o foco central é o valor de conhecer a Cristo. Existe um valor muito grande em conhecer a Cristo, é o que Paulo está dizendo aqui. Só que Paulo, queridos, nessa carta, ele tenta deixar para a gente a importância de algo que talvez a gente não tenha notado. Paulo está dizendo que a gente de forma alguma pode diminuir a glória de Cristo. Eu lembro que Isaías, vocês lembram da visão de Isaías? Isaías, quando viu a glória, ele falou: Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. E é exatamente assim que a gente precisa enxergar. A terra precisa estar tomada da glória de Deus, da glória de Cristo Jesus. E o nosso papel como cristão é esse aqui: não diminuir a glória de Cristo. Pastor, quando nós diminuímos a glória de Cristo? Primeiro, quando não reconhecemos o seu valor insuperável. O valor de Cristo, ele é insuperável. Repita comigo: insuperável. É insuperável. Esse é o valor de Cristo. Por quê, pastor? O verso 7 diz para a gente. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim: contudo, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de quem? De Cristo. Não foi porque ele fez a sociedade errada.
Não foi porque ele arrumou o trabalho que ele não gostava. Não foi porque mudou o governo e a inflação aumentou. Não. Ele fala, aquilo que eu ganhei, eu agora perdi, eu passei a considerar tudo como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Tudo agora eu considero como perda. Só que um detalhe precisa chamar nossa atenção. Se você rebobina um pouquinho e volta nos versículos anteriores, o Paulo está apresentando o seu currículo. Ele apresenta o seu currículo. E ele vai falando tudo que ele viveu. Ele fala das conquistas, ele fala das honrarias. É como aquela pessoa que fala assim para você. Já viram aquelas pessoas que falam assim, você sabe com quem você está falando? Já viram que hoje tem isso? O policial para uma pessoa na blitz, o policial não conhece. Aí o policial fala, tudo bem, boa tarde. Você sabe com quem você está falando? É isso que o apóstolo Paulo está fazendo nos versos anteriores, dizendo, olha, eu tinha currículo, eu tinha um monte de honraria, eu fiz um monte de coisa boa, eu era conhecido e reconhecido por tudo que eu fiz e vivi. Mas agora no verso 7 ele está dizendo, aquilo que para mim era alguma coisa, era lucro, eu considero como perda. Por quê? Porque eu conheci a Cristo. E Cristo tem um valor insuperável. Queridos, a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo está virando uma chave na mente dele. Ele vira uma chave, por quê? Agora o pensamento dele é outro. Agora ele entende que existe um sucesso real da vida. E qual é esse sucesso? Conhecer a Cristo. Eu posso ser tudo o que o mundo respeita hoje. Eu posso ter faculdade, eu posso ter pós-graduação, eu posso ser mestre, eu posso ser doutor, eu posso ser condecorado, eu posso ser graduado, eu posso ser tudo. Mas quando eu conheço a Cristo, tudo isso na minha vida vira secundário. Por quê? Porque o valor de ter Cristo é insuperável. Eu posso ser milionário, eu posso viver em lugar bom, eu posso viajar para os melhores países, eu posso comer as melhores comidas, eu posso ser conhecido no mundo inteiro. Mas depois que eu conheço a Cristo, tudo isso para mim não tem valor, porque o que tem mais valor na minha vida é Cristo. Eu não sei o que você sente sabendo disso. Mas olha, enquanto eu escrevi essa palavra, eu senti uma paz muito grande. Eu senti uma alegria no coração, o meu coração pulava. Porque eu falei, olha, às vezes eu fico tão desesperado com as coisas que eu não consigo apalpar. Já repararam que você fica aflito quando você pensa em coisas que você ainda não conquistou e você sabe que precisa conquistar? Quer ver um exemplo? Quem aqui sonha com aposentadoria? Levanta a mão, miserável. De manhã o pessoal levantou a mão assim, ó, meia dúzia. Você se preocupa com a sua aposentadoria? É claro. A gente não sabe como é que a gente vai estar daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, a gente não sabe. De verdade, a gente não sabe. A gente não sabe se vai precisar estar tomando um remédio caro, uma medicação cara. A gente não sabe se vai ter casa para poder morar. A gente não sabe. Tem muita gente que se preocupa agora tanto, mas olha, o vento que eu falo toda semana aqui passou pela metade essa semana aqui no Rio de Janeiro. E olha o estrago que fez. Sim ou não? A gente não sabe. E essa semana me peguei aflito pensando na minha aposentadoria. E aí Deus vem e fala comigo, olha, Cristo tem um valor insuperável. Se você conhece Cristo de verdade, você entende que, olha, você pode viver nessa vida passando dificuldade, passando desafios, não importa, mas você sabe que lá no final da sua caminhada, Cristo está te esperando e Ele vai te garantir, e você vai viver tudo que precisa viver e que sonhou um dia viver, porque o valor de tudo é Cristo Jesus. E é isso que tira a nossa aflição. Pelo menos precisa tirar. Se até aqui você não tinha entendido isso, olha, você precisa trabalhar para a sua aposentadoria, mas não adianta nada se aposentar sem Cristo. É melhor você viver e para se aposentar com Cristo Jesus. Porque o valor dele é muito maior do que qualquer aposentadoria que você vai ter na vida. O valor dele é insuperável.
E saber que Cristo tem um valor insuperável precisa acabar com a nossa ansiedade. Eita, Senhor! O pastor mexendo em vespeiro. Se a gente entende de verdade que Cristo tem um valor insuperável, a gente não pode mais andar ansioso. O apóstolo Paulo, ele trata disso. Por que ele trata disso? Porque quando a gente está muito preocupado, a gente está ansioso por coisas terrenas, nós tiramos o holofote de Cristo e colocamos nessas coisas. E o apóstolo Paulo trata isso, Filipenses 4, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para resumir esse texto, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, pessoal, vocês não podem andar ansiosos, não. Vocês precisam apresentar o que vocês precisam, o que vocês almejam, o que vocês sonham para Cristo. Vocês vão apresentar para Ele, para Deus, e vocês precisam fazer isso por meio da oração. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Se eu estou ficando ansioso, eu preciso pegar minha ansiedade e depositar ela em Deus. É como se fosse você depositando dinheiro em banco. Eu estou ansioso, eu pego a minha ansiedade, eu vou lá, deposito ela em Deus. Aí Deus me devolve, sabe o quê? O texto diz, a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, a mente humana não consegue compreender. Não dá. E ele fala, olha, Deus vai acalmar o coração de vocês e a mente de vocês e vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. Eu deposito ansiedade e Ele me entrega paz. Ele me entrega tranquilidade. Ele me entrega a convicção de que o maior tesouro que Ele poderia me dar, Ele já me entregou e colocou naquela cruz no meu lugar. E o nome desse tesouro é Cristo Jesus. Deus nos deu a natureza. Deus nos deu a vida. E quando não foi suficiente, Ele deu o seu Filho por nós. Que amor é esse? Existe um louvor que quando eu escuto, na hora eu choro. Por conta de uma frase. E a frase é, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Que frase poderosa! Que frase poderosa! E o apóstolo Paulo aqui, ele entendeu tudo isso quando ele se tornou um cristão maduro. Quando ele se tornou um cristão maduro, ele falou, olha, o que para mim antes era lucro, aquilo que para mim era vanglória, agora não vale de nada, porque eu tenho algo que é insuperável, Cristo Jesus. Eu conheci Jesus. Esse é o lucro real, é o ganho real que eu tenho na vida. Deixa eu te perguntar. Qual o lucro que você tem hoje? Qual é o ganho real? Talvez você avaliando rapidamente, você vai pensar, pastor, eu tenho um terreninho lá em Saquarema. Comprei com um dinheirinho que saiu uma vez. Ah, pastor, eu consegui construir minha casa. Esse é o meu ganho real. É o sonho de todo brasileiro. É. Deixa eu te fazer uma coisa, te perguntar uma coisa. Na verdade, quero te pedir uma coisa. Faz essa semana um exercício. Faz uma listinha de 3 coisas que você tem na sua vida como um ganho real, como lucro, que você considera como lucro. Lista isso, uma casa, um carro, um terreno, não sei, um dinheiro guardado. Faça essa lista e se imagine perdendo tudo isso. Perdendo tudo isso, você perdeu tudo. De verdade, depois de perder isso, você precisa se avaliar se você continua amando Cristo. Se você continuar amando Cristo, é bom, você entendeu o valor de Cristo.
Mas se o teu amor aumentar por Cristo, você entendeu que Ele existe e tem um valor insuperável. É muito maior do que tudo que você pode conquistar na vida. A verdade que a gente precisa entender hoje, que o viver com Cristo é como um casamento. Você não casa com a pessoa pensando em casa. Eu até falei de manhã, que eu lembro quando eu comecei a namorar a Suzana, os namorados das amigas dela chegavam lá para buscar as amigas, todo mundo de moto, de carro. Eu tinha uma bicicleta Poti azul, que eu comprei de uma pessoa que eu nem conheço. Era caidinha, eu mandei dar uma arrumadinha nela. E aí eu chegava na escola, e ela toda feliz. As amigas assim, tchau amiga, aí entrava num carro. Tchau amiga, subia numa moto. Tchau amiga, não sei o quê. E aí eu chegava com a bicicleta, parava lá e ficava. Ela vinha toda feliz, sentava atrás da bicicleta lá, me abraçava e eu levava lá para casa. Aí ela até costuma dizer, olha, e nem bonito ele era, hein? Ela fala que aquela música é minha. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Aí eu te pergunto, por que ela casou com esse miserável? Você acha que ela tinha expectativa desse miserável entregar uma casa para ela? Você acha que ela tinha expectativa desse miserável um dia comprar um carro para ela? Você acha que ela olhava e falava assim, um dia ele vai ter beleza? Você acha? Mas sabe por que ela casou? Porque ela ama. E o amor dela era tamanho que ela nem ligava para as coisas, porque todo o resto era secundário. Ela queria o noivo. O sonho dela era casar com o noivo. O sonho dela era olhar nos olhos do noivo. E é exatamente esse sentimento que tem faltado na gente. Da gente desejar o noivo. O noivo precisa ser tudo. O noivo precisa ser a nossa motivação. O noivo precisa ser a nossa maior alegria. E se um dia tiver casa, tá tudo bem. Se um dia tiver carro, tá tudo bem. Se um dia tiver viagem, tá tudo bem. Se não tiver, tá tudo bem. Porque eu tenho um noivo e é ele que importa. Cristo é tudo. Ele é o nosso maior amor. E ele tem um valor insuperável. Mas em segundo lugar, quando nós diminuímos a glória de Cristo, quando não valorizamos o conhecimento que temos dele. Quando não valorizamos o conhecimento que temos dele. Verso 8 vai dizer para a gente, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele considera a suprema grandeza, é como se fosse no superlativo, né? A suprema grandeza conhecer Cristo. Para ele, foi uma coisa assim, extraordinária ele conhecer a Cristo. E aí depois disso, sabe o que acontece? Ele perdeu tudo. Gente, isso aqui mexe comigo de um jeito. Porque depois de conhecer a Cristo, como que a gente perde tudo? Como que é isso? Eu quero conhecer a Cristo e eu quero perder tudo. Gente, isso aqui é mensagem para fechar a igreja. De todo mundo falar, não, duras são essas palavras. Lembra que os discípulos falaram com Jesus? Duras são essas palavras. Por que, pastor, essa mensagem é uma mensagem para esvaziar a igreja? Porque a teologia da prosperidade é uma teologia que vai dizer que quando a gente tem Jesus, a gente ganha tudo. Olha, vem para Jesus para você ter tudo. Só que a gente está falando de um tudo que a gente continua vazio. Porque de verdade, quem tem Cristo não precisa de mais nada. As outras coisas são secundárias.
As outras coisas são apenas outras coisas. E olha, eu não estou aqui fazendo voto de pobreza, não. Se você está entendendo isso, você está totalmente errado. Não estou querendo falar isso aqui. Eu não estou querendo dizer que não é legal você ter casa, eu não estou querendo dizer que não é legal você ter carro. Pô, é muito gostoso, você pega aí, igual ontem. Ontem eu queria tomar um café, estava com a mente bagunçada, eu falei, pô, vou tomar um cafezinho. Não é gostoso você ir na padaria e falar, pô, queria um pãozinho com mortadela, eles pegam aquelas 3 fatias de mortadela, passam na chapa assim, bota no pão. Pensa num negócio gostoso. Você fica uma semana lembrando da mortadela, né? Mas não é gostoso? Pensa num negócio bom. Aí sentei lá com a Suzana para comer um pãozinho na chapa. É muito bom você ter um pãozinho, você ter um negócio, você poder viajar. Não é legal você pegar as crianças, vou lá para a Pedra de Guaratiba, vou comer um siri lá. É muito legal, gente. Você pega nas férias, eu vou lá para Angra dos Reis, vou ficar tomando banho de praia. Gente, isso é gostoso demais. Façam isso, lutem por isso. Lute para ter um carro novo, é muito legal. Eu viro e mexo orando por carros aqui, eu falo, deixa eu dar uma volta. Eu amo fazer isso, eu amo ver vocês conquistando, eu amo conquistar também. Isso é muito bom, é legal, mas não adianta nada conquistar e não ser em Cristo. Porque a gente conquista e continua vazio. Porque o único que preenche a gente é Cristo. E conhecer isso é muito importante para a gente. Saber disso é muito importante. Porque Paulo está dizendo, olha, eu considero tudo como perda. Por quê? Porque a suprema grandeza foi conhecer Cristo. A suprema grandeza é conhecê-lo. E depois que conhece, considera tudo como perda. Não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. A teologia é que as pessoas amam ouvir. Não tem a ver, pô. Quando conhecemos ele de verdade, tudo perde o valor. É igual quando você, às vezes, você não tem dinheiro para comprar uma roupa, aí você fica louca por aquela roupa. Já viram? Você fica louco, poxa, eu queria tanto essa roupa. Aí você vai lá, consegue o dinheiro e compra a roupa. Aí você olha para a roupa e fala, cara, pô, vou até entregar no bazar da igreja. Fala sério, não é sem graça às vezes? Porque essas coisas não nos preenchem. Não preenche o vazio do nosso coração. Não preenche. Tudo que tentam colocar no lugar de Cristo é falsificação barata. Quer ver um exemplo? Quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos valorizar de verdade esse conhecimento. Mas sabe o que acontece? Um exemplo. Eu chego para o Joaquim e falo assim, Joaquim, eu vou te entregar um negócio, um grande presente. Eu vou pegar o quadro da Mona Lisa lá no Museu do Louvre, que é um dos quadros mais caros do planeta. Custa 800 milhões de dólares. É um dinheiro impagável. Aí eu pego para o Joaquim e falo assim, vou te entregar esse quadro. Aí eu entrego o quadro para o Joaquim. O Joaquim olha e fala, nossa, é a Mona Lisa. Aí sabe o que o Joaquim faz? Pega um monte de jornal, e embrulha o quadro da Mona Lisa e joga embaixo da cama. Aí você vai na casa do Joaquim, você chega na sala do Joaquim, tem um quadro lá de um cavalo todo borrado e uma natureza atrás. Joaquim, onde você comprou esse quadro? No centro de Caxias, foi 50 conto, pastor. Sabe o que o Joaquim está mostrando? Que ele está desvalorizando o que tem valor, um alto valor. Mas ele está valorizando aquilo que não tem valor nenhum. Quando nós conhecemos a Cristo e não vivemos de uma forma diferente do mundo, é exatamente o que nós estamos fazendo com Ele. Nós estamos diminuindo a glória de Cristo na nossa vida. A gente não pode fazer mais isso. Estávamos esses dias no Bauru aqui comendo, e aí uma menina muito alegre atendeu a gente. E aí essa menina, alguém na mesa perguntou qual era a idade dela, ela falou 18 anos. Aí a gente, poxa, 18 anos trabalhando, que legal, começando cedo assim. Ela é.
Eu tenho uma vida linda pela frente. Eu falei, tem. Eu tenho muitos planos, muita coisa pela frente, muitos projetos, eu vou viver uma vida extraordinária. Eu falei, é. Aí quando ela estava saindo, eu falei, menina, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você conhece Jesus? Conheço. E quem é Jesus para você? Ah, Jesus é um dos caminhos, porque tem outros caminhos aí, né? Parece uma doença isso. Como que as pessoas têm repetido que existem outros caminhos? Como que as pessoas na rua têm me falado sobre isso? Ah, existem outros caminhos. Não existe não. Aí eu falei com ela, filha, você tem tudo para viver uma vida extraordinária. Você pode conquistar tudo na vida. Ela falou, eu sei. Eu falei, mas antes você precisa conquistar algo que é muito mais valioso do que tudo que você vai conquistar terreno. Você precisa de verdade conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você acessa uma fonte inesgotável de tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária. Você acessa uma fonte de alegria, de paz, de prosperidade, de tudo. Mas você precisa conhecer Jesus de verdade. Não é ouvir falar de Jesus, é conhecê-lo e seguir em conhecê-lo. Pastor, como é que eu faço para valorizar o conhecimento que tenho de Jesus? Primeiro, pregue. Seja um pregador do Evangelho. Valorize o que você já aprendeu, todo o conhecimento que você tem. Porque não valorizar é diminuir a glória dele. Então pregue para todo mundo. Pregue no trabalho, pregue na rua, pregue no ônibus, pregue no trem. Seja um louco por Jesus. Mas tem uma segunda coisa, busque a santidade. Busque a santidade. Você precisa chorar por pecado. Tem muita gente que parou de chorar por pecado. E esse é um dos maiores perigos da vida. É mais perigoso parar de chorar por pecado do que você tomar um banho nas cataratas do Iguaçu. Busque a santidade. Mas a terceira coisa, se relacione com ele. Porque quem conhece de verdade, se relaciona. Quem tem o conhecimento pleno do que ele é e do que ele pode fazer, se relaciona com ele. Mas para concluir aqui, quando nós diminuímos a glória de Cristo, quando para nós todas as outras coisas são mais importantes do que ele. Nós diminuímos a glória de Cristo quando todas as outras coisas são mais importantes do que ele. O apóstolo Paulo, ele passa a considerar todos os ganhos da vida como perda. Porque ele entende que o maior ganho da vida dele foi conhecer Jesus. O maior ganho. O maior momento da vida dele foi o momento em que ele estava no caminho de Damasco e ele caiu do cavalo. E ele ouviu a voz de muitas águas. Ele ouviu Jesus falando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, ele de fato começou a conhecer Jesus. Antes, ele conhecia de ouvir falar. Por isso que ele brigava, ele espancava, ele torturava. Mas agora ele ouviu a voz de muitas águas. E ele de verdade começou a conhecê-lo. E isso transformou a vida dele. E aí Cristo passa a ser prioridade dele. As outras coisas nunca vão ser mais importantes do que Cristo. Tem muita gente que para se sentir pleno precisa de dinheiro, mais Jesus. Ah, pastor, para me sentir pleno, eu preciso de relacionamentos, mais Jesus. Eu preciso de aprovação, mais Jesus. Eu preciso de reconhecimento, mais Jesus. Ei, nada é mais importante que Jesus. Todas as vezes que você decide colocar algo ou alguém no lugar de Jesus, você vai se frustrar. Hoje nós vivemos numa geração de cristãos frustrados. Muita gente. Por quê? Tentam colocar alguma coisa, tentam adicionar alguma coisa no lugar de Jesus. É igual essa questão de suplementar, né? Ah, eu estou com deficiência de vitamina D. Tem muita gente com isso, né?
Deficiência de vitamina D. Aí você tem o sol da justiça, mas você se banha toda manhã com uma lanterna. É exatamente isso. Colocar algo no lugar de Jesus é buscar vitamina D em lanterna. E Deus está dizendo para você, eu te entreguei o sol da justiça e todas as vitaminas, tudo que você precisa já está disponível para você. É Cristo. Para concluir, qual é o tamanho do seu amor por Cristo? Qual é o valor da glória de Cristo para você? Eu quero te provocar uma reflexão. Imagina se você compra um terreno de 500 metros quadrados, um pouco maior que essa igreja, que esse templo. E aí a pessoa que te vendeu fala assim, olha, dentro desse terreno aqui, tem uma meia velha, suja e enterrada. Qual seria a sua disposição para poder cavar e achar a meia velha aqui? Você faria isso? Você se movimentaria para poder achar essa meia? Claro que não, é perda de tempo. Agora, se o dono fala para você assim, dentro desse terreno aqui, tem uma mala com um tesouro de valor incalculável, o que você faria? Tem muita gente que cavaria aqui até perder as forças. Pularia refeições, não dormiria. Por quê? Porque existiria um foco, uma meta. Qual era? Encontrar a mala. E aí você não ia dormir, você não ia comer, você não ia se preocupar, você não ia para academia, você não ia se ligar em nada, você só queria saber dessa mala. Porque ela tem um tesouro de valor incalculável. E você ia fazer de tudo e entregar tudo para achar essa mala. Olhando para essa ilustração, eu preciso provocar a sua reflexão. O que Cristo representa para você? Uma meia suja ou uma mala de valor incalculável? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o maior foco da nossa vida seja não diminuir a glória de Cristo. E que toda a terra possa continuar sendo cheia da sua poderosa e eterna glória. Glórias a Jesus.